que é governar? Governar é ser um instrumento nas mãos do Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que é Senhor de tudo, que fez todas as coisas. Governar é ser um instrumento de Deus para cuidar de um povo. Essa deveria ser a visão de todo e qualquer governante. Com certeza, governar é ser um instrumento de Deus para cuidar de um povo. Mas os homens costumeiramente não fazem isto. Os homens costumeiramente usam o poder pela ambição, pelo desejo tão antigo de ter poder de alguma forma, e usam este poder para benefício próprio. Isso não foi diferente com os reis de Judá, que governaram em favor de si mesmo. Não é diferente com as demais nações também em nossos dias. Então, Jeremias vai protestar da parte de Deus o governo de Judá daqueles dias. Dias longos, porque Jeremias profetiza aproximadamente 40 anos. Portanto, ele pega vários reis. E nós lemos já hoje, capítulo 21 e capítulo 22, o governo desses reis. Zedequias, no capítulo 21, depois o Jeoacás ou Joacás, no capítulo 22, também Jeoaquim, e Joaquim ou Jeconias, ainda também no capítulo 22. Vários reis, 4 reis mais precisamente, e todos eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Podemos ver isso se nós voltarmos para o livro de Crônicas ou o livro de Reis, e veremos que todos eles, quando está se testemunhando sobre o proceder, diz: fez ele o que era mal perante o Senhor, seu Deus. Todos eles. E como nós precisamos fazer o paralelo entre o governo desses homens que governam em benefício próprio e o governo do Senhor, nós que já lemos o capítulo 21 e 22, vamos fazer a leitura do capítulo 23, versículo de 1 a 8, porque este texto é fundamental, porque é um paralelo proposital que Deus está fazendo entre o governo dos homens corruptos e o governo de Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, abramos em Jeremias capítulo 23, versículo de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Senhor Deus bendito,
toda honra e glória ao teu nome. Tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E toda a terra está cheia da tua glória. Nós estamos aqui como teu povo, humildemente, prostrados diante de teus pés, para ouvir o que a tua palavra tem a dizer ao nosso coração. Portanto, fala, ó Senhor, pelo poder do teu Espírito, para que esta palavra entre no coração e encontre guarida, de tal modo que conforte-nos nas desventuras da vida e nos fortaleça para as batalhas da nossa jornada. E assim, ó Deus, vivamos para a tua glória no dia a dia do nosso viver, para o louvor do teu nome, até que Cristo volte. Receba a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Capítulo 21, capítulo 22, Reis de Judá. Judá, porque é para Judá que se dirige. Israel já tinha, há um bom tempo, sido extinta, porque a Assíria veio contra e deu fim às tribos do norte. O que acontece é que os reis de Judá não foram íntegros. Antes desses reis, um homem foi levantado por Deus para ser um bom rei, Josias, que é mencionado no capítulo 22, versículos 15 e 16, em que Josias é citado como um excelente governante, que, portanto, foi abençoado por Deus por governar conforme a vontade do Senhor. Esses reis é que são os pastores que ele cita no capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Sim, importante que você entenda, ele não está se referindo a pastores como eu ou outro qualquer de nossos dias. Ele está se referindo a, principalmente, reis de Judá, mas podemos mencionar também sacerdotes e falsos profetas, porque, inclusive, eles vão aparecer em menor número aqui nesses dois capítulos. Eles foram chamados por Deus para cuidar do povo. Observe, portanto, que o papel de um governante é cuidar de um povo, a tal ponto de ser chamado de pastor. O papel de um governante de uma nação é cuidar de um povo. Por isso, Deus chama o governante de pastor. Esse deveria ser o propósito. Isso nos ajuda, inclusive, a escolher governantes, tendo em vista que devemos pensar naqueles, não que favorecerão alguns grupos, quer majoritários ou minoritários, mas aqueles que irão cuidar de um povo, pastorear aquele povo, ou seja, governar para benefício deste povo. E assim, ele menciona o primeiro rei, Zedequias. É interessante que ele propositadamente inverte a ordem cronológica. Vocês fiquem atentos aos livros dos profetas, porque nem sempre a ordem em que estão escritos é exatamente a ordem cronológica. Muitas vezes, os escritos são uma compilação das profecias do profeta, que, é claro, apareceram em ordem cronológica, porque o profeta foi vivenciando o período. Todavia, na hora de registrar, conforme a inspiração do Espírito Santo, aquele que registra, muitas vezes, principalmente o próprio profeta, ele organiza a literatura de acordo com o seu propósito literário, dando inclusive beleza poética à sua obra e cumprindo propósitos que vão ajudar a entender o que ele quer nos dizer. Ele começa com o último rei de Judá. Capítulo 21, versículo 1, ele nos diz: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Passu, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, dizendo. Vejam que Zedequias, na ordem de reis, é colocado primeiro, sendo o último. Sabemos que ele é o último, porque ele se encontra em 2 Crônicas, livro, ou poderia ser Reis também, mas 2 Crônicas 36, nós vamos encontrar Zedequias
no versículo 11. Tinha Zedequias a idade de 20 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Ele é o último rei de Judá, tal forma que ele é deportado para o cativeiro da Babilônia, e com ele todos aqueles que lutaram para resistir aos caldeus, e Deus havia dito que não deveriam fazer isso. Nós vamos encontrar nesses reis dois problemas fundamentais. Primeiro problema, injustiça social. A injustiça social está presente nesses capítulos. Observem. Vamos para o capítulo 21, versículo 12. 11. A casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente, e livrai o oprimido das mãos do opressor, para que não seja o meu furor como fogo e se acenda sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. Capítulo 22, versículo 3, ele continua protestando a injustiça social. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Deus olha o que os governantes fazem e como a sociedade procede no seu dia a dia. Capítulo 22, versículo 13. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. Deus está protestando algo que talvez para muitos não seja importante: a injustiça social. Deus jamais disse para o seu povo que o único propósito dele era fazer o culto ao Senhor, porque Deus é o Rei, o Senhor de tudo que existe. Portanto, adorar a Deus é, por excelência, é viver para a glória dele. É um dia a dia. Portanto, Deus está sempre atento à sociedade, observando como procedem os homens dentro de suas relações sociais. Deus está olhando e ele julgará o mundo com justiça. E esses reis procediam de forma vil. Capítulo 22, versículo 28. Outro rei: acaso é este Jeconias, homem vil, coisa quebrada, o objeto de que ninguém se agrada? Todos os reis procederam mal. Como disse, ele inverteu a ordem. Primeiro, o último rei, para finalizar, mostrar a razão por que eles estariam indo para o cativeiro. Por que Deus levou para o cativeiro? Porque até o último rei, eles procederam com injustiça, procederam de forma errada, procederam desprezando o próximo, e assim desprezando o próprio Deus, que ordenara amar o próximo. E então ele retrocede e mostra que Zedequias não é o único rei que procedeu mal. Zedequias fechou o ciclo de vícios de Judá, mas quando retrocedemos aos reis anteriores, todos eles insistiram em ser injustos perante a sociedade. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada. Eu creio que isso deve ser aplicado para nós com muita atenção. Deus não se agrada de injustiça alguma. Deus não se agrada de injustiça alguma. Portanto, todas as nações deverão estar atentas ao fato de que Deus julgará retamente, de tal modo que todos serão julgados pela palavra dele, creia ou não creia, tenha em suas mãos ou não tenha, e as nações receberão de acordo com o seu proceder perante o Senhor. Isso valendo para o nosso presente.
se governantes maus se levantarem para levar a nação à injustiça, esta nação sofrerá os danos da justiça divina, que trará o castigo devido para um povo injusto. Porque Deus é o rei que coloca nas nações como imperador nas suas províncias aqueles que Ele quer que represente para atuar em nome dEle como instrumento do Senhor para cuidar dos povos. Paulo tem essa visão. Romanos, capítulo 13. Diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Paulo olha para os governantes, e aí principalmente escrevendo aos romanos, para o imperador, e diz para eles: até aquele homem foi posto por Deus para ser um instrumento para governar povos, de tal modo que todos os governantes, não importa de que nação, de que religião, todos deverão pastorear um povo de forma agradável ao Senhor. Mas não é assim que eles procedem. Isso deve confortar o povo de Deus. Não somos nós os que estão colocando um governante lá. Sei que nós vamos votar e devemos fazê-lo com consciência, porque se você escolher errado, também pesará sobre você, inclusive, o fardo da má escolha, mas Deus está colocando alguém por alguma razão, para o bem ou para o mal de um povo, para castigar ou abençoar um povo, de acordo com as obras desse próprio povo. E também conforta o nosso coração saber que Deus julgará os governantes. Que Deus, que conhece todas as obras deles, eles podem esconder o que for, as falcatruas todas, mas Deus, que conhece as obras deles, julgará cada um deles pelas suas obras. Deus que colocou, tira quando quer, como quer. E, portanto, o povo de Deus sabe que, por pior que possa ser um período da sua história, como foi no período dos primeiros 4 séculos da era cristã, em que os imperadores romanos perseguiram, maltrataram e mataram cristãos por nada, Deus mesmo julgaria tudo o que eles estavam fazendo. Tudo. De tal modo que isso deve confortar o seu coração. Acima de todo e qualquer governante está o Deus que governa os céus e a terra. Isso não é passivo, é ativo. Deus não está só olhando, Deus não está só observando, Deus está agindo, está operando, está ativamente atuando, sempre, sempre e sempre. Isso deve fazer com que o povo de Deus se coloque diante do Senhor com uma certa segurança, ou com total segurança, seria a melhor expressão, de tal forma a clamar a este Deus governante dos céus e da terra. Em Êxodo capítulo 1 e 2, nós temos uma história muito dura de Israel, porque um tirano que governava o Egito, Faraó, fez com que a vida de Israel fosse amarga, fez servir com dura servidão, a ponto de matar os filhos do povo, para que não crescessem, não formassem um exército. E este povo, quando está sendo subjugado e maltratado e oprimido pelo rei do Egito, Faraó, eles encontram uma saída, um conforto. Existe um outro governante acima dele. E diz o texto, no capítulo 2, versículo 23, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Sempre que um governante não
pastorear um povo, nós clamamos ao rei que colocou aquele governante no lugar. Isso é fundamental porque a nossa história, ela é uma história de muitos governantes e uma geração passará pelas mãos de muitos homens e o povo de Deus precisa saber lidar com isso. Porque se o povo de Deus não tiver uma convicção de que o Senhor está constantemente atuando, agindo, operando na sociedade, atuando na criação, nós viveremos em desespero, como se nossa vida dependesse daqueles que estão sobre nós. Não, a nossa vida não está nas mãos dos que estão sobre nós, mas está nas mãos daquele que está sobre todos. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E é, portanto, a Ele que recorremos. Senhor, dá-nos pastores que nos pastoreiem. Dá-nos governantes que sejam bênção para nós, que sejam instrumento de Deus para cuidar de nossas vidas. Sim, porque governar bem é pastorear um povo, é cuidar de um povo. Mas havia um outro problema também, a idolatria. Por isso que os profetas vão sempre mencionar esses dois pontos, problemas sociais, problemas com a idolatria. Os reis de Judá abraçaram as religiões ao redor de Judá e trouxeram para Judá os deuses pagãos e foram levantando altares a esses deuses pagãos. E nesses deuses pagãos, e nós vimos anteriormente o pior culto que eles haviam dedicado, o culto em Tofete, ou seja, um culto no Vale da Abominação, em que diz Jeremias 19 que eles dedicavam a Baal os seus filhos, queimando-os com fogo em holocausto. Era o ápice da idolatria, do paganismo. Eles estavam matando inocentes, seus próprios bebês, para sacrificar em holocausto aos seus ídolos. E isso levou, obviamente, Judá à perdição completa. A idolatria. A idolatria está presente em nossos dias de uma forma muito forte. A idolatria do Estado. O nosso país é um idólatra do Estado. O nosso país tem medo de perder benefícios do Estado. E é por isso que o nosso país facilmente é enganado por aqueles que mentem para que coloque todos os debaixo das asas do Estado. A idolatria está presente na vida do homem, no seu dia a dia, em muitas áreas da vida. O dinheiro é idolatrado, pessoas podem ser idolatradas e o Estado tem sido idolatrado. O Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor, portanto tudo vem dele e não pode ser diferente. E se você em algum momento achar que você depende de outro que não seja o próprio Deus, você estará se perdendo no caminho da idolatria estatal. Porque como diz o Salmo 145, versículo 14 e 15. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Não é apenas o povo do Senhor. São todos. De onde vem o sustento, a provisão de todos, de toda a criação? Jesus diz um passarinho. Já perceberam que o passarinho não tem celeiro, não recebe salário, não planeja como vai ser o mês seguinte? O passarinho vive, voa e é sustentado pelo Senhor. Essa semana um entrou aqui e nos deu o privilégio de seu canto, até sair livremente. Ele é sustentado pelo Senhor.
é Deus quem alimenta todos os dias, o Senhor Jesus disse. E quando o Senhor Jesus usa este exemplo, Ele chama o povo do Senhor a então esperar nele. Mateus capítulo 6, versículo 31, Jesus conclui dizendo: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, ou seja, os que não conhecem a Deus, é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Confie no Senhor. Ele cuida de nós. Se Ele cuida de um passarinho, quanto mais de nós, homens agraciados pela salvação do Senhor. Precisaríamos de outro além de Deus, quando Ele basta? Não. Confie. Não deixe que a idolatria do Estado tome conta de seu coração. Não se faça servo daqueles que querem ter o poder sobre nós. Confie no Deus Criador, que Ele sustenta o seu povo. Ele sustenta o seu povo. Bom, os governos não estavam em acordo com a vontade do Senhor. Versículo 9 do capítulo 22 de Jeremias, ele diz: porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus e adoraram a outros deuses e os serviram. Os pastores levaram o rebanho para longe do Senhor. Os pastores distanciaram o povo. Observem isso: um bom governante, com suas obras de justiça e sua piedade, conduzirá o povo para mais próximo de Deus, não porque ele seja um pastor de uma igreja, mas porque todas as vezes que ele defender valores cristãos, ele estará colocando um povo para mais próximo do Deus desses valores. Mas quando um governante governa segundo a maldade de seu coração, e então defende valores que vão na contramão da palavra do Senhor, ele estará levando esse povo para o inferno, para onde muitos já estão indo, mas destruindo a vida social e, portanto, colocando a sociedade numa completa contramão do próprio Deus. Devemos olhar para os nossos governantes como pastores de um rebanho. Portanto, devemos escolher aqueles que vão nos pastorear bem, aqueles que vão cuidar bem de nós, nos conduzindo para mais perto dos ensinamentos, dos valores, daquilo que Deus nos ensina para todas as nações, não para a sua igreja apenas, porque esta palavra foi dada ao mundo, ainda que a igreja seja aquela que porta a palavra em suas mãos, para pregar ao mundo. Todavia, nós não podemos colocar nossa esperança neles. Não faça isso. Mesmo que tenhamos melhores governantes, tenhamos pessoas que têm uma possibilidade de nos dar um caminho melhor, sim. Mesmo assim, nós temos que esperar algo maior. Porque observe que todos os governantes morrem, todos passam. Josias, como nós já mencionamos, é citado por Deus como um governante que agradou o Senhor, mas ele morreu. Porque ele também passa, porque ele também era um pecador, porque aqui tudo passa. Então onde estará a segurança do povo do Senhor, a esperança de um governo eterno, que seja dirigido em verdadeira justiça e equidade? É quando Deus promete um reino que não será abalado. Capítulo 23, nós lemos. Versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor,
em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Diferente dos reis que ele menciona, Zedequias, Salum, que é Jeoacás ou Joacás, Jeoaquim e Jeconias, também chamado de Joaquim. Diferente desses reis maus que não governaram com justiça, Deus levantaria um rei que realmente governaria para sempre, com justiça perante Deus, para a salvação do seu povo, porque viver num governo justo é ter a certeza de que tudo irá bem. O governo de Cristo. Observe que esta é a salvação, esta é a solução, é para lá que ele aponta. Ele levanta um governante que realmente cumprirá a vontade do Senhor. Jesus disse isso. Mateus, capítulo 5, versículo 17, o Senhor Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. É o nosso justo e justificador, o Senhor Jesus. Nele está a esperança. A esperança de que um dia realmente não haverá mais maldade. A esperança de que um dia viveremos numa nação que estará coberta, adornada de justiça e nada nem ninguém poderá tirá-la. Essa é a esperança que deve ser alimentada no coração de um povo que realmente quer ver dias bons e quer desfrutar dos benefícios de uma vida íntegra. Este rei, anunciado por todos como a esperança de Israel, mas também a esperança de toda a terra. Isaías, capítulo 11, faz menção deste reinado. Versículos de 1 a 10, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. É este o dia que almejamos, que foi inaugurado quando Cristo veio e na cruz do Calvário exerceu a plena justiça, satisfez a justiça divina e aplacou a ira do Pai. E então deu-nos de sua justiça para que nós fôssemos livrados da ira vindoura e estabeleceu o seu reino que estará presente para sempre, e ele reinará para sempre. E nos fez povo de sacerdotes que viverão
viverá para sempre com ele. O Senhor reina. E este reino já está entre nós. E este reino virá em plenitude para nós. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança está na fidelidade do Senhor às suas promessas. Aquele que veio prometeu voltar. E aquele que reina continuará a reinar. Ele que governa o mundo com justiça. Então entregue a sua vida e esta nação nas mãos dele, para que você se encha de esperança e encontre conforto nas promessas do Senhor, para que você encontre alento em dias maus e então possa seguir o seu caminho, mesmo quando os dias forem difíceis, porque a igreja sabe que o seu Deus, o seu Rei, reina para sempre. E nós, enquanto confortados pelo Senhor, vamos vivendo na sua justiça. E quanto mais próximos estivermos daquele que reina para sempre, mais próximo estará a sociedade da vontade dele. Então, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. E vamos vivendo para a glória dele, para que a sociedade possa ver a justiça deste reino. Jesus disse em Mateus capítulo 5 que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E quando a igreja vivencia a justiça deste rei, deste reino, então a igreja manifesta ao mundo os valores deste reino. É por isso que um bom governante, vivendo os valores do reino de Deus, mesmo sem ser convertido, ele manifesta a glória deste reino, porque manifesta aquilo que é a verdade do reino, é a vontade de Deus. Então, meus amados, enquanto nós esperamos em Deus e aguardamos a chegada plena do reino que se estabelecerá em plenitude por ocasião da volta de Jesus e a restauração do novo céu e nova terra, enquanto aguardamos isso, vamos vivendo para a glória dele e manifestando nos quatro cantos da terra a beleza do reino, no meio de povos e nações injustos. Vamos vivendo para a glória dele, no meio de uma sociedade que não conhece tantas vezes a justiça. É assim que nós glorificamos o reino de Cristo. É assim que nós manifestamos a glória do reino de Cristo. E é assim que a igreja mostra que confia no Senhor, o Rei de toda a criação. Portanto, quando você olhar para os nossos governantes, lembre-se que há um que reina e reinará para sempre. Não se abale, não se desespere quando os dias maus chegarem. Não se preocupe. Enquanto o Senhor estiver reinando e reinará para sempre, estaremos seguros em suas mãos. Enquanto o Senhor estiver cuidando de nós como o Rei de toda a terra, estaremos seguros em suas mãos. E durante esses dias, continue pedindo a Deus sabedoria para viver para a glória dele, porque o Senhor é quem reina sobre toda a terra.